Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Os 2 discípulos de Emaús. Eis que 2 discípulos deles viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam, com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Diz-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo, como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que havia tido uma visão de anjos e declararem que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu e deu-o a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Tendo os anjos dado a conhecer àquelas mulheres a ressurreição de Jesus Cristo, aparece o Salvador aos seus discípulos para lhes confirmar o fato. Eis que 2 deles viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús. Teofilacto Diócrida. Alguns cuidam que um desses homens era o próprio São Lucas, motivo pelo qual ocultou seus nomes. Santo Ambrósio. O Salvador havia também se manifestado à tarde e separadamente a 2 de seus discípulos, de nomes Cleofas e Amaon. Santo Agostinho. São Lucas, de razão, chama Emaús povoado. Em seguida, dá a conhecer sua localização, dizendo: a 60 estádios de Jerusalém. São Beda.
Hoje em dia é chamada Nicópolis, ilustre cidade da Palestina, que, depois da Guerra da Judéia, foi reconstruída por Marco Aurélio, que também lhe mudou o nome e estatuto. O estádio, medida que, segundo os gregos, foi inventada por Hércules para mensurar o comprimento das estradas, consiste na oitava parte da milha. Deste modo, 60 estádios equivalem a 7.050 passos, e essa distância percorriam certos da morte do Senhor, mas duvidando da sua ressurreição. Esta que se deu depois do sétimo dia, chamado sábado, está representada pelo número 8. Os discípulos que caminhavam falando do Senhor haviam já percorrido 6 milhas do caminho. Afligiam-se porque um homem inocente fora condenado à morte no sexto dia, e haviam já percorrido a 7ª milha. Não duvidavam de que o corpo do Senhor fora depositado no sepulcro. Não haviam, porém, percorrido senão a metade da 8ª milha. Não criam senão imperfeitamente na glória da ressurreição que já estava cumprida. Teofilacto, Diócrida. E conversavam entre si sobre tudo o que se passara, sem contudo crer, e como Arthur, ardidos por esses eventos extraordinários. E conversavam sobre todos esses acontecimentos. São Beda. E enquanto falava do Senhor Jesus, este se acerca deles e passa a caminhar ao seu lado, a alumiar-lhes as almas com a fé da ressurreição e a cumprir esta promessa. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou no meio deles. Prossegue. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Teofilacto, Diócrida. O corpo redivivo de Jesus Cristo, tornado agora espiritual, não era mais afetado pelas distâncias. Achava-se livre para se manifestar onde bem entendesse. Seu corpo não mais era regido pelas leis naturais, mas pelas do espírito, que estão acima da natureza. Eis porque São Marcos relata que Nosso Senhor apareceu aos discípulos sobre outra forma, que os impediu de o reconhecer. Prossegue. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Assim procedeu Nosso Senhor para que botassem a descoberto suas dúvidas, para que pudessem receber a medicação. E tanto fazia para que entendessem que seu corpo de glória era o mesmo corpo que havia sofrido a paixão, embora não mais estivesse num estado em que pudesse ser visto por todos indiferentemente, mas somente por aqueles escolhidos para o verem. Também queria lhes mostrar por que doravante não mais haveria de viver entre os homens, pois que, depois de ressuscitar, não estariam à sua altura divina, imagem da nossa ressurreição futura, quando viveremos como os anjos e como filhos de Deus. São Gregório Magno. É com sabedoria que não se mostra aos discípulos sob uma aparência que eles poderiam reconhecer. Ele reproduziu exteriormente, por meio dos olhos dos corpos, o que se passava internamente neles para os olhos do coração. No íntimo, ao mesmo tempo, amavam-no e duvidavam da ressurreição. Nosso Senhor manifestou-lhes a presença enquanto os discípulos conversavam sobre o Salvador, mas falo sob uma forma que não lhes permite reconhecê-lo, pois que as suas almas ainda eram presas da dúvida. Contudo, dirige-lhes a palavra nestes termos. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? São Gregório. Conversavam como se já tivessem perdido toda esperança de rever Cristo vivo. Afligiam-se deveras com a morte do Salvador. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Teofilacto, Diócrida. Isto é, acaso és estrangeiro, moras tão longe de Jerusalém e te preocupas tão pouco com tudo que se passou nesta cidade que pareces ignorá-lo de todo em todo? São Beda. E falam deste modo porque o tomavam por um estranho, cujo rosto desconheciam. Com efeito, era para eles um estranho, porque a glória da ressurreição interpunha entre eles e a frágil natureza dos discípulos imensa distância. Ademais, era-lhes estranho, porque a fé que tinham não os levou a crerem na ressurreição. Contudo, ele prossegue a interrogá-los. Ele disse-lhes: Quais? Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta. Reconheciam de fato que era um profeta, mas não que era filho de Deus, seja porque a fé que tinham, neste ponto,
era ainda imperfeita, seja por temor de cair nas mãos dos judeus perseguidores dos cristãos, ou não sabiam quem ele era de fato, ou dissimulavam, para não dar a conhecer o que tinham por verdade. Acrescem: poderoso em obras e em palavras. Teofilacto Diócrida. Primeiro as obras, em seguida as palavras. De fato, nenhuma doutrina é aceitável se aquele que a prega não começa por pô-la em prática. Devem as obras tomar precedência sobre as ideias, e se tu não te pores a escoimar tuas boas obras, o espelho que é a tua inteligência não rebrilhará como desejas. Acrescem: diante de Deus e diante de todo o povo, porque devemos, antes de mais, buscar agradar a Deus e velar para que nossas virtudes edifiquem os homens tanto quanto nos seja possível. Isto é, devemos, por primeiro, nos pôr a serviço de Deus e, em segundo lugar, evitar tudo o que poderá vir a escandalizar nossos irmãos. Expositor grego. Em seguida, dão a conhecer a causa da tristeza que sentem, a traição e a paixão de Cristo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E em seguida, como que se lhe escapa estas palavras cheias de desesperança: nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. E dizem esperávamos e não esperamos, como se a morte de Cristo fosse semelhante à morte de qualquer outro homem. Teofilacto Diócrida. Esperavam que o Cristo salvasse e redimisse Israel de todos os males que o oprimiam, especialmente o domínio dos romanos. Cuidaram que ele haveria de ser rei à maneira dos reis da terra e que poderia, por conseguinte, escapar da sentença de morte. São Beda. Não era sem motivo, portanto, que andavam entristecidos a se repreender a si mesmos por terem colocado esperanças de remissão naquele que morrera, em cuja ressurreição não criam. Ademais, afligiam-se com a morte injusta de alguém que sabiam inocente. Teofilacto Diócrida. As palavras que seguem provam que eles não estavam totalmente na incredulidade. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Conservavam ainda alguma lembrança do quanto lhes ensinara Jesus sobre a ressurreição e o terceiro dia. Expositor grego. Contam-lhe também que haviam ouvido algo das mulheres acerca da ressurreição, quando falam deste modo: é verdade que algumas mulheres, que são dos nossos, nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. E relatam estas coisas sem que crescem nelas, mas estavam sobressaltados, desconcertados. Não consideravam, com efeito, verdadeiro o relato da aparição dos anjos, senão que sentiam apenas estupor e conturbação. Tampouco lhes parecia crível o quanto narrara São Pedro, porque este de fato não havia visto o Senhor, mas apenas o túmulo vazio, conjecturando a partir daí que deveria ter ressuscitado. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Santo Agostinho. São Lucas acabou de dizer que Pedro correra até o sepulcro, e ao relatar estas palavras de Cleofas, alguns dos nossos foram ao túmulo, confirma a narrativa de João, segundo o qual 2 discípulos se dirigiram até o túmulo. São Lucas, contudo, não menciona senão Pedro como aquele que por primeiro recebeu a notícia, através de Maria, que anunciava o que havia testemunhado. Teofilacto Diócrida. Vendo Nosso Senhor que esses 2 discípulos sucumbiam ante o peso de tão grandes dúvidas, reprocha-os com severidade. Ele então lhes disse: insensatos, porque, com efeito, estavam prestes a falar como os judeus ao pé da cruz: salvou os outros, mas não pôde salvar-se a si mesmo. E lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Vê-se que esses homens criam em alguns dos oráculos proféticos, mas não em todas as profecias. Por exemplo, criam no que diziam sobre a crucificação: transpassaram as minhas mãos e os meus pés, mas não a respeito da ressurreição, como esta:
Não permitirás que teu santo experimente a corrupção. Importa, pois, dar fé ao que dizem os profetas, tanto quanto falam dos tormentos, como quando das glórias do Senhor, já que aqueles abrem caminho para estas. Segue-se. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Isto é, segundo sua humanidade. Santo Isidoro. Bem que o Cristo tivesse de passar por todos aqueles sofrimentos, isto não desculpa aqueles homens que o crucificaram, porque não fizeram com vistas a cumprir a vontade de Deus, de modo que suas ações foram ímpias em absoluto. A providência divina, contudo, cheia de sabedoria, serviu-se da iniquidade deles para beneficiar o gênero humano, como nos servimos da carne das víboras para delas extrair um antídoto eficaz. São João Crisóstomo. Na sequência, explica-lhes o Salvador que essas coisas aconteceram não por acaso, mas segundo a vontade de longo tempo premeditada de Deus. E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. É como se dissesse: já que sois lentos para crer, vou prepará-los explicando os mistérios das Sagradas Escrituras. O sacrifício de Abraão, que imolou um cordeiro no lugar de Isaque, foi figura do sacrifício da cruz, e do mesmo modo os mistérios da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo estavam anunciados aqui e ali nos oráculos proféticos. São Beda. Se Moisés e os profetas falaram de Jesus Cristo e vaticinaram que ele não entraria em sua glória senão pelo caminho do sofrimento, como alguém pode ser cristão e não examinar cuidadosamente a relação entre o Salvador e as Escrituras, e, sobretudo, se não desejar alcançar por meio do sofrimento a glória que quer partilhar com Jesus Cristo? Expositor grego. Observou mais acima o evangelista que seus olhos estavam como que cerrados, razão porque o não puderam reconhecer, senão somente quando as palavras do mesmo Salvador lhes dispôs a mente para a fé. Agora relata como Jesus, tendo-os preparado através de seus ensinamentos, revelou-se-lhes, aproximando-se do povoado para onde iam. Santo Agostinho. Não vai aqui falsidade da parte do Salvador, porque nem todo fingimento é mentiroso. Só a falsidade, quando o que fingimos fazer não tem significação nenhuma. Quando, porém, a ação tem algum significado, não é mentira, senão representação da verdade. Caso contrário, de força haveria de se considerar como falsidade tudo que os sábios, os profetas e Nosso Senhor mesmo disseram em sentido figurado, porque essas palavras, tomadas então no sentido comum e ordinário, nada têm de verdadeiro. Pode-se, portanto, usar desse tipo de fingimento tanto nas palavras quanto nas ações, quando nestas nos propomos significar uma verdade qualquer. São Gregório Magno. Jesus simulou que ia mais adiante, porque ainda era como um que estrangeiro no coração daqueles homens, que tinham tão pouca fé no Salvador. Oleiro, em latim, figulus, deriva do verbo fingo, fingir ou compor. Daí que esse fingir de Nosso Senhor seja, na verdade, um fazer. A verdade simples não fala com duplicidade, mostra-se exteriormente aos olhos do corpo, tal como é para os olhos da alma. Contudo, como não poderiam permanecer estranhos à caridade, quando tinham por companheiro de viagem a mesma caridade, oferecem-lhe abrigo, como a um estranho. Eles, porém, insistiram. Aprendemos com este exemplo que não devemos apenas convidar os estranhos às nossas casas, mas até mesmo forçá-los a aceitar a oferta. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. E não constrangem somente pelos atos, senão também por palavras. Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. São Gregório. Quando Jesus Cristo encontra acolhida entre os seus, acerca-se deles. Entrou então para ficar com eles. Os discípulos então põem à mesa, servem os alimentos e reconhecem no partir do pão o Deus que não reconheceram quando lhes explicava as Escrituras. E, uma vez à mesa com eles,
tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. São João Crisóstomo. Não reconheceram através dos olhos do corpo, mas através dos olhos da mente. Santo Agostinho. Não que tivessem os olhos cerrados enquanto caminhavam com ele, mas algo no interior destes homens os impedia de reconhecer o que viam, como uma névoa ou algum tipo de umidade. Claro que Nosso Senhor poderia mudar a aparência do corpo, conferindo-lhe uma forma diferente daquela com que estavam acostumados, como sucedeu antes de sua paixão com a transfiguração no monte, quando seu rosto ficou iluminado de um esplendor semelhante ao do sol. Mas as coisas não se deram assim, e somos levados a crer que o demônio lhes tapou os olhos a impedi-los de reconhecer Jesus Cristo. E isso permitiu Nosso Senhor, até o momento da distribuição do sacramento do pão, para nos fazer compreender que a comunhão com seu corpo sagrado tem o poder de remover os obstáculos que nos impedem de reconhecer Jesus Cristo. Teofilacto Diócrida também nos ensinou outra coisa, qual seja, a participação na comunhão do pão consagrado abre-nos os olhos para que possamos reconhecer tão imenso e inefável poder tem a carne do Senhor. Santo Agostinho. E quando o Senhor, a marchar com seus discípulos que não reconheciam e a explicar-lhes as Escrituras, finge ir mais longe, quer nos ensinar que a prática dos deveres de hospitalidade pode levar os homens a conhecê-lo, e que estará sempre com aqueles que assim procedem com seus servos, mesmo quando se afastar dos homens ao subir ao céu. O homem, instruído nas coisas da fé e que partilha seus bens com aquele que o instruiu, pode estar certo de reter Jesus Cristo perto de si. Com efeito, os discípulos de Emaús receberam o ensinamento da palavra quando o Salvador lhes explicava as Escrituras, e porque praticaram hospitalidade, mereceram conhecer, quando da fração do pão, o que não haviam reconhecido quando ele lhes explicava as Escrituras. De fato, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que observam a lei é que serão justificados. São Gregório Magno. Aquele que deseja compreender os ensinamentos que recebeu, que põe em prática com presteza os que já compreendeu. Vê como o Senhor não foi reconhecido enquanto falava, mas sim quando se deu como alimento. Acresce o evangelista. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Teofilacto Diócrida. A natureza de seu corpo ressurrecto não lhe permitia que ficasse por muito tempo entre eles, e assim queria para que lhes crescesse o amor. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Orígenes. Vemos aqui que as palavras do Salvador abrasam com o fogo do amor divino aqueles que as ouvem. São Gregório Magno. Quando a palavra divina se faz entender, os corações se abrasam, derretem-se o gelo do langor e a mente fica como que agitada com desejo pelos céus. Ela se alegra quando entende os preceitos celestes. Os mandamentos que recebe são para ela como um fogo a abrasá-la. Teofilacto Diócrida. Abrasava-lhes os corações, seja pelo fogo das palavras do Salvador, as quais recebiam como a verdade, seja porque, ao escutá-lo explicar as Escrituras, compreendiam de um vivo sentimento em seus corações que era o Senhor que lhes falava. Tão grande era a sua alegria que, sem tardar, retornam a Jerusalém. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Partiram no mesmo instante, mas lá chegaram algumas horas depois, porque tiveram de percorrer uma distância de 60 estádios. Santo Agostinho. As mulheres já haviam espalhado a nova de que Jesus ressuscitara, e Simão Pedro, a quem ele aparecera, também o fizera. Os 2 discípulos, lá chegando, encontraram os apóstolos reunidos a conversar sobre esses grandes acontecimentos. Acharam aí reunidos 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. São Beda. Segundo o testemunho dos 4 evangelistas e do apóstolo São Paulo, foi a São Pedro, por primeiro, que Nosso Senhor se mostrou. São João Crisóstomo.
e porque quisesse espalhar as sementes da fé, não se manifestou a todos ao mesmo tempo. Com efeito, aquele a quem Nosso Senhor apareceu por primeiro e que, portanto, deu testemunho dele, passa a contar o fato aos demais. Esse relato, propagando-se, prepara os ouvintes para que vejam o mesmo Salvador. Por essa razão, mostrou-se primeiramente ao mais digno e fiel de todos os apóstolos. Era preciso, para tanto, uma alma de fidelidade a toda prova, para que não se turbasse com essa inesperada visão. Apareceu, pois, a Pedro, que mereceu ser a primeira testemunha da ressurreição, porque havia sido o primeiro a confessar que ele era o Cristo. E também o faz para consolá-lo e para que não caísse em desespero, porque Pedro o havia negado. Só depois aparece aos demais. Algumas vezes mostra-se a muitos, outras vezes a poucos, como dizem os 2 discípulos de Emaús. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Santo Agostinho. São Marcos escreve, é bem verdade, que os apóstolos não creram no relato desses 2 discípulos, ao passo que, segundo Lucas, eles próprios declararam que o Senhor havia verdadeiramente ressuscitado. Essa contradição aparente podemos explicá-la dizendo que apenas alguns dos presentes se recusaram a crer no relato dos 2 discípulos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.